Paz e graça do Senhor Jesus, povo de Deus, povo lindo e amado do Senhor. Mais um dia aqui do Fé Nosso de cada dia. Como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso. Que presente Deus tem nos dado. Todos os dias temos essa porção, né? Uma mensagem de 1 hora, poderosa, de meia hora também, mas como sniper de Deus, né? De forma precisa e clara. Sendo usado por Deus aqui numa fração de 10, 12 minutos, para poder encher você de fé logo pela manhã. E você sair aí inspirado, né? Pensando, meditando nessa palavra que Deus tem nos dado todos os dias. Que bom, esse é o Fé Nosso de cada dia. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, nós vamos meditar do versículo 11 ao versículo de número 20. Você que não é inscrito no canal, ainda se inscreva. Apóstolo Luiz Henrique, vai lá no sininho, para você ser acionado em todas as nossas mensagens. Conteúdo cristocêntrico, gerando vida, fé e esperança. Êxodo 16, versículo 11 ao 20, a Bíblia diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo, tenho ouvido as murmurações. Olha o que é que Deus tem ouvido. Deus tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um, conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns, mas os outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Somente até aqui esta é a palavra do Senhor. O tema da mensagem de hoje é quando aprendo a valorizar o pão de cada dia. Aprendendo a valorizar o maná. Tem tudo a ver, né? Com a temática desse nosso programa, a fé nossa de cada dia, o pão de cada dia, ou seja, o maná. Eu conheci pastores e conheço pastores aqui no Ceará, pelo Brasil e pelo mundo afora. Pastores e pastores. E esse movimento verdadeiro e ao mesmo tempo um verdadeiro mentiroso, usando a temática prosperidade. Eu me lembro que eu já falei para alguns que têm livros escritos e se acham, meu Deus do céu, né, os doutores em divindade nessa área de prosperidade. Eu já falei para alguns desses pastores, eu falei, olha gente, para vocês ensinarem sobre prosperidade em qualquer igreja, biblicamente, vocês têm que começar a falar sobre um Deus que faz a pessoa passar fome. Primeiro ponto. Segundo ponto, um Deus que sustenta esse povo depois com o maná de cada dia. E o terceiro ponto, depois de passar pelo primeiro e pelo segundo, a fartura da terra prometida. Eu não posso chegar, eu sou um professor, eu sou um mestre nessa área de prosperidade. Como eu vi alguns aqui que vieram aqui na igreja e não vão vir nunca mais. Falando bobagens, falando do irmão que tem um carro velho, da irmã que tem uma panela velha, como se isso fosse o diabo. Como estão ensinando bobagem e como pessoas estão assimilando conteúdos que cheiram mal. Mas nós temos farinha para colocar na panela.
Nós temos palavra. E há mais de 19 anos nós temos sido pastores nessa terra, de verdade. Mostrando para as pessoas, sim, a necessidade do deserto. E como que Deus coloca o homem no jardim, dando tudo? O primeiro Adão e o segundo Adão, né? E o segundo Adão vem vencendo no deserto, né? E sente fome, e o diabo chega para ele e diz, transforma essas pedras em pães, né? E simplesmente esse segundo Adão, que é Jesus Cristo, o Adão vencedor, vai dizer na cara de Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que importante, né? Nós sabermos que o que mais importa para nós são as palavras de vida eterna. Esse pão nosso de cada dia, esse maná, esse devocional diário que nós temos, esse momento que nós tiramos para ficar só nós e Deus durante cada dia de nossas vidas, para que assim depois nós possamos ter momentos maravilhosos de muita alegria e de muita comunhão com as pessoas que nós amamos também. Mas veja bem, estamos aqui no livro de Êxodo. Êxodo significa saída. Estamos vendo um momento em que o povo estava murmurando. O povo estava orando ou murmurando? O povo estava bem dizendo ou estava mal dizendo? Se você está assistindo essa programação agora e é desses que só sabe abrir a boca para reclamar para Deus e para o próximo, que Deus arranque esse encosto de você. Esse espírito imundo, ou essa falta de vigilância, saia em nome do Senhor Jesus. Porque há uma chave que abre céus na gratidão, nas ações de graças, no louvor, na adoração, em bendizer o nome do Senhor. Salmo 103, só bendizendo, bendizendo, bendizendo. Mas o povo aqui está murmurando. E quem murmura não aprendeu o valor do pão de cada dia. E quem aprendeu o valor do pão de cada dia, não cobiça, não é ganancioso, não vai ser enganado, trapaceado pelo espírito do mundo, fazendo a pessoa estar cobiçando mais e mais e mais e mais, e o mais que acaba cheirando mal. Você já ouviu falar, algum pregador usar essa expressão uma vez? O mais que cheira mal? A pessoa, de repente, ela tem ali o básico e é feliz. E aí ela vai e começa a gastar o tempo dela, não otimizar, não remir, ok? Não investir. Mas ela começa a gastar sua saúde, suas forças, sua inteligência, seu tempo, em querer ganhar mais. Só que ela já tem o necessário. E o necessário faz ela ser feliz, faz ela viver em paz, faz ela ter tempo para amar e se sentir amada. O necessário faz com que ela sinta tudo de maravilhoso que vem do céu. Mas vem ali aquele espírito da insatisfação, o espírito da cobiça, da ganância, da vaidade, de correr atrás do vento, de distrair, para dispersar, para afastar as pessoas da presença de Deus. Daí eu venho hoje aqui pelo Espírito de Deus dizer para você, é tão interessante quando o povo murmura, né, aqui, e Deus diz, eu vou acabar com a murmuração deles. Eu vou mandar carne, eu vou mandar pão, eu vou mandar as codornizes irem lá. E aí, depois ele vem e manda o maná. E é muito interessante aqui, no versículo 16 de Êxodo 16, que diz assim, esta é a palavra que o Senhor tem mandado, colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Vai ter 5 pessoas lá em casa, então eu vou pegar referente a 5 pessoas. Tem 7 pessoas na minha casa, eu vou pegar referente a 7 pessoas. Tem 3 pessoas, vai levar. Versículo de número 17 diz, e os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. E olha o que o 18 diz, porém, medindo-o com gomer, não sobejava ao que colhera muito. Nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Interessante, né?
eu vou pegar aqui o que é necessário para hoje. E quando eu entendo o valor do que é necessário para hoje, quando eu entendo o valor da provisão de Deus, do amor de Deus, da confiança que eu tenho que ter em Deus que proveu para hoje, e não me deixa ter ansiedade quanto ao que Ele vai prover amanhã. Então aqui, eu vejo Deus ensinar algo muito lindo com o maná, com o pão nosso de cada dia. Eu vejo Deus ensinar o ser humano a ter, primeiro, satisfação. Isso daqui é um dos maiores presentes que um ser humano pode ter na terra. Davi escreve isso no Salmo 131. Não pense em coisas grandes demais, mas eu sou igual a uma criança após mamar no seio da minha mãe. Eu vou mamar o suficiente e eu vou dormir tranquilo. E Davi desespera no Senhor Israel. E aí eu vejo aqui, né, Deus mandando o maná de cada dia. E dizendo assim, se satisfaçam. Eu não vou deixar vocês passarem necessidade. Sejam satisfeitos. Segundo, o que é que eu aprendo mais com esse maná e com esse pão de cada dia? Confia em mim. Confiança. Eu não estou provendo hoje? Ninguém me mata, ninguém me destrói. Ninguém acaba comigo. Assim diz o Senhor. O Senhor diz, eu sou Deus. E quando o Senhor fala isso, o Senhor ensina assim, confia em mim. Eu provi hoje, eu estou provendo amanhã e depois da manhã. Vocês são meus filhos. Vocês são o meu povo. Vocês dependem de mim. Vocês confiam em mim. E eu estou entrando com providência. Vocês não têm que se preocupar quanto a isso. Você vê que quando o homem resolve virar as costas para Deus no Jardim do Éden e desobedecer a Adão e Eva, aí a punição de Deus é a mulher vai sentir dores de parto. E o homem agora vai ter o quê? Que ralar. E do suor do seu trabalho vai se sustentar. Então, meu irmão, minha irmã, tem pessoas que estão correndo atrás do vento. Salomão já deixou isso escrito lá em Eclesiastes. E Deus não quer eu e você correndo atrás do vento. Deus não quer eu e você com aflição de espírito, ansiosos e muito menos murmurando. E aqui nós vamos ver então, no versículo de número 19. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Olha que interessante, né? E no 20 vai dizer, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns, não foram todos, tá? Mas antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. Ou seja, os incrédulos, os ansiosos, os preocupados, os carnais. Vão ver aquilo que eles pegaram a mais, criar bicho e cheirar mal. E aqui fica essa lição espiritual do maná para você. Do pão de cada dia para você. Nós vamos ver Jesus falando nas bem-aventuranças em Mateus 6. Não fiquem ansiosos por nada, nem pelo que vão comer, nem pelo que vão vestir. Ah, irmão do céu. Ah, minha irmã querida. Tem muito crente aí, tendo certeza do que vai comer amanhã. Das roupas que tem para vestir no seu guarda-roupa. É a preocupação agora de muitos crentes, né? Nem pelo que vai comer, nem pelo que vai vestir. Sabe qual é a preocupação? É o que vai mostrar para aquela pessoa que nem ama ela, o que vai ostentar na sua rede social no dia seguinte. Sabe por quê? Porque deixou de ser espiritual há muito tempo, se tornou carnal. E está colhendo mais do que é necessário. E esse mais cheira mal. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê muito discernimento, sabe? Para que possamos nós, com a porção de cada dia, com a fé de cada dia, com o pão de cada dia, sermos o quê? Satisfeitos. E o que mais? Confiantes. E assim podermos glorificar ao nome de Deus. Lembra de Apocalipse 19? Quando Deus dá cabo da Babilônia?
E quando Deus fala da noiva vestida de linho finíssimo e resplandecente, que são os atos de justiça dos santos, quando Deus fala da Babilônia, fala que ela contaminou, fala que ela enganou as nações do mundo. E pessoas estão sendo enganadas. Enganadas porque simplesmente elas deixaram de ser satisfeitas. Elas deixaram de ser simples. Paulo vai dizer à igreja em Corinto: espero que vocês não sejam enganados como Eva foi. E se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Que Deus nos mantenha na simplicidade. Possamos ser ricos, prósperos, possamos até chegar a usufruir muito mais da terra prometida, mas com o altar erguido, com dependência e confiança em Deus, e nos manter na simplicidade e na humildade. A bispa Vanessa pregou sobre isso esses dias. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, e que o Senhor nos dê o pão de cada dia, e que nós possamos ser muito satisfeitos e felizes com esse maná. E se o Senhor nos der também o melhor dessa terra, que possamos continuar dependentes e simples, confiantes, não arrogantes, mas felizes de verdade, espirituais. Em nome de Jesus, amém. Esse é o Fé Nossa de cada dia. Compartilha com o maior número de pessoas. Esse conteúdo salva. Esse conteúdo é libertador. Essa palavra coloca muita gente no prumo. Que Deus abençoe. Até amanhã. Fica na paz.